Oi, tudo bom? Meu nome é Hanna, eu sou estudante da graduação em Direito pela Universidade de Brasília e o meu tema de pesquisa é uma análise da desconstitucionalização dos direitos previdenciários perante a Emenda Constitucional 103 de 2019. Primeiramente, a gente vê que esse processo de desconstitucionalização por si só ele é questionável, visto que uma emenda constitucional ela não teria poder suficiente para alterar as garantias sociais da Constituição Federal, porque esses direitos sociais eles teriam meio que uma permanência de cláusula pétrea, um poder de cláusula pétrea, visto o princípio do não retrocesso. Mas essas mudanças trazidas pela emenda constitucional, elas são no sentido de que agora é preciso ter idade mínima e tempo de contribuição mínimo para conseguir se aposentar. Teve uma diminuição do piso do benefício também, e aos estados, ao município e ao Distrito Federal foi transferida a competência de estabelecer normas previdenciárias dos seus servidores. Os entes federativos, eles ficaram responsáveis por definir o tempo mínimo de contribuição e demais requisitos para uma aposentadoria, para o regime próprio de aposentadoria por meio de lei complementar. E agora é possível também modificar a idade mínima para aposentadoria voluntária mediante emenda estadual. Então a gente vê que com isso tem uma quebra do princípio da unicidade, porque agora a Constituição é reservada a tratar somente dos servidores federais, enquanto os servidores estaduais e municipais eles estão à mercê do Estado, do município ou do Distrito Federal. E isso também traz uma maior insegurança jurídica, porque um servidor que morava na Bahia e agora foi para Alagoas não se sabe muito bem quais regras serão aplicadas a ele, né, de aposentadoria, visto que cada estado agora tem a sua legislação própria. Além disso, eu analiso um pouquinho se a reforma da Previdência era realmente necessária, né? Porque um dos grandes argumentos é que existe um rombo no INSS. Existe um rombo previdenciário que precisava ser suprido mediante a reforma da Previdência, mas isso não é de todo verdade, visto que na Constituição é garantido que a Seguridade Social ela deve ser financiada por 4 meios, né, 4 fontes, que seria o governo federal, a sociedade como um todo, o empregador e o empregado. Mas essa definição constitucional não foi levada em conta nos cálculos apresentados pelo governo federal, como também esses cálculos não somaram as contribuições do CONFINS, do CSLL e do PIS e PASEP, que, de acordo com a Constituição, no artigo 190 a 195, fala que essas contribuições teriam o dever de meio que suprir o INSS rural, e nos cálculos apresentados pelo governo essas definições não são levadas em conta. Além disso, a gente vê que existiam alternativas muito mais benéficas para o trabalhador e para a sociedade como um todo, de arrecadar mais dinheiro, mais recursos para a Previdência, sem precisar necessariamente, né, uma retirada de direitos. Como, por exemplo, fazer uma auditoria sobre o endividamento público, né, que nem o Equador fez, e descobriu que existia um endividamento público completamente irregular, e essa percepção permitiu que o investimento social no Equador fosse aumentado 3 vezes. Mas também cobrar grandes empresas privadas ou grandes bancos que devem um valor absurdo para a Previdência e não pagaram essa conta até hoje. Então, existiam outros meios de arrecadar dinheiro que não necessariamente retirassem direitos do trabalhador, né? Então, quando a gente analisa isso, por exemplo, a gente vê que talvez isso tenha sido um projeto político mesmo, de sucateamento do direito do cidadão e dos direitos sociais como um todo. Porque, por exemplo, o CONFINS, ele era destinado especificamente à Previdência, e depois de uma emenda complementar, uma emenda, ele foi levado ao caixão único. Então ele foi desvinculado da Previdência. Como também essa questão da emenda constitucional, retirando garantias constitucionais, ignorando o princípio do não retrocesso, mostra como tudo isso, na verdade, foi um grande projeto político. E cabe essa crítica aqui ao que o governo Temer, o governo Bolsonaro e os outros governos que fizeram reformas na Previdência trouxeram para o trabalhador.